Olá, pessoal! É um prazer estar aqui com vocês em mais uma aula no projeto Pré-ENEM Intensivão 2021. Eu sou a professora Helenise Pereira e estarei aqui com vocês na aula de Biologia na área das Ciências da Natureza e as suas tecnologias. Bom, relembrando a aula 1, hoje nós vamos ver a aula número 3. Relembrando então a aula número 1, que foi sobre evolução 1, nós vimos sobre os níveis de organização dos seres vivos, os vírus, as células procariontes e também as eucariontes. Nós vimos também sobre seres unicelulares e pluricelulares. Aqui, então, aqui estão algumas imagens, né, que foram utilizadas na aula número 1. Né, aqui os níveis de organização dos seres vivos, aqui os 5 reinos, como eles são organizados, aqui a célula eucarionte e procarionte, né, as suas principais diferenças, e alguns vírus também, a sua morfologia, né, entre outras coisas. Então, os aspectos principais, básicos, né, da biologia, nós vimos na aula número 1, evolução 1. Já na aula número 2, evolução 2, nós vimos sobre sistemática e as grandes linhas da evolução dos seres vivos. Né? Vimos alguns cladogramas, a filogenia dos seres vivos. Aqui nós podemos ver também a classificação dos seres vivos, tanto quanto espécie, gênero, família, ordem, classe, filo, reino e domínio. Então, quanto mais aparentados e semelhantes eles são, né, vai ficando como se fosse um funil, né, vai afunilando. Aqui nós demos o exemplo do urso negro, né, que o seu nome científico é ursus americanos. Né, então, podemos ver aqui a sua classificação de espécie até o nível de domínio, que seria o domínio Eukarya. Vimos também que o coronavírus, né, ele faz parte de uma família, ele não está sozinho, abandonado no mundo, né, surgiu do nada. Né, o coronavírus, ele faz parte de uma família, né, de um grupo que tem 2 gêneros e tem várias espécies. Faz parte, então, do gênero beta-coronavírus e também as espécies que fazem parte desse gênero é o SARS-CoV-2, que causa a doença da Covid-19, SARS-CoV, que causa SARS, e MERS-CoV, que causa o MERS, né, que são doenças relacionadas aí ao sistema respiratório humano. Vimos também, né, que o ser humano ele não está ali num pedestal superior, né, dos outros seres vivos. Né? Nós fazemos parte, então, dessa grande ramificação de espécies dos seres vivos. Né? E vocês podem ver que todos os seres vivos são aparentados de alguma forma. Alguns têm parentes mais próximos e alguns são aparentados, né, mais distantemente. Mas todos os seres vivos têm um nível de parentesco, certo? Então, é bem linda essa imagem, né, que aparece as plantas, aparece répteis, os seres unicelulares, as bactérias, né, os seres marinhos, aparece a maior parte, né, de alguns representantes da maior parte de grupos dos seres vivos que existem no planeta. Alguns já extintos, né, e outros que ainda vivem na atualidade. Bom, a aula de hoje nós veremos sobre evolução 3, né, as explicações pré-darwinistas para a modificação das espécies. Nós vamos explicar um pouquinho mais sobre o que ocorreu na aula 2, né? Porque, assim, algumas pessoas ficaram pensando, como que acontece isso, né? Como assim? Como descobriram? Da onde que veio? Então, nós vamos ver hoje, né? Nós vamos ver as explicações antes de Darwin, né? Que Darwin é um grande foco, né,
como eu posso dizer assim, da teoria, né, que nós nos baseamos biologicamente. A biologia se baseia bastante, né, na teoria de Darwin. Então, como que as pessoas pensavam? Como que os cientistas pensavam antes, então, da teoria de Darwin, né? Explicações pré-darwinistas para essa modificação das espécies. Teorias da evolução, quais as teorias da evolução que existem? E a teoria evolutiva de Charles Darwin propriamente. Bom, começando, né, pelas explicações pré-darwinistas para a modificação das espécies. Lá na antiguidade, nos gregos, os filósofos gregos da antiguidade, eles já pensavam em como que surgiam os seres vivos. Como que poderia surgir um ser vivo? Da onde, né? Então, eu trouxe aqui para vocês 2 pensadores, tem outros, né? Eu trouxe 2 que pensavam da seguinte forma. Anaximandro viveu de 610 a.C. até 545. Então, ele pensava o seguinte, que os organismos eles teriam vindo do lodo, que o lodo ele cobria a terra, né, no início de tudo, o lodo cobria a terra, e os seres vivos, né, em especial os seres humanos, eles teriam forma de peixe. Conforme o tempo ia passando, eles perdiam as escamas. E quando tivesse perdido as escamas, aí sim eles iniciariam a vida na Terra. Empédocles, que viveu no século V a.C., ele acreditava que os seres vivos surgiam de órgãos que se juntavam ao acaso. Quando dava certo essa junção de órgãos, aí dava um ser vivo normal, né? Quando dava errado, surgiam os monstros. Bom, essas ideias, né, de Anaximandro e Empédocles, elas deram luz às ideias de Platão e Aristóteles. Platão, ele tinha o seguinte pensamento, né, que tudo existia através da ideia, do ideal ou forma, a essência eterna, imutável, e apenas as essências que interessavam, que interessariam. Já Aristóteles era diferente. Ele dava mais importância, então, às coisas que ele via, que ele observava, as coisas materiais, os seres vivos que ele podia identificar, que ele podia ver. E com isso, ele produziu uma gradação completa na natureza, né? Ele foi um dos primeiros a tentar organizar, né, essa grande biodiversidade de tanto de animais quanto vegetais, de seres vivos. E ele iniciou, então, essa gradação pelo estágio mais baixo, o inorgânico, o que não era vivo, inorgânico. E ele organizou em 3 grupos, em 3 grandes grupos, os vegetais animais e os animais. Nesses 3 grandes grupos, ele organizou em uma série. Essa série tinha desde as formas inferiores, segundo ele, né, até o homem, que segundo ele era a forma superior, né, que estava ali no ápice de todos os seres vivos, era o mais complexo. Tá? Então, Aristóteles, ele sistematizou, né, ele organizou a natureza dessa forma. As ideias, então, de Platão e Aristóteles, elas serviram para fortalecer o pensamento, né, a concepção da teologia cristã na época, né? E esse pensamento ele foi bastante dominante, né? E até hoje foi bastante dominante até hoje, né, na sociedade ocidental, né? E esse pensamento, né, fortaleceu o pensamento fixista ou criacionista, que eu já vou explicar para vocês agora. O fixismo, o pensamento fixista, ele acredita o seguinte, que as espécies elas são criadas, né, por uma inteligência superior e elas se mantêm fixa ao longo do tempo. O tempo vai passando e essas espécies elas continuam a mesma, elas não sofrem nenhuma alteração
e nenhuma transformação. Elas são imutáveis. Diferentemente do evolucionismo. Aqui nós podemos ver na imagem uma espécie, né, de borboleta, Lepidoptera, que ela vai se transformar, né, sofrer modificações ao longo do tempo. E nós vemos aqui que essas modificações podem se tornar em outras espécies de seres vivos, propriamente outra espécie de borboleta no caso. Bom, aí já começa um pensamento, né, transformista, de transformação da espécie, ou também chamado, né, de pensamento evolucionista. Lá no século XVIII começou. Então, esses foram alguns cientistas, né, que começaram a ter esse pensamento. O Georges de Buffon, né, que procurou investigar a história geológica, relacionando ela, né, com o desenvolvimento dos seres vivos, como se os dois andassem unidos aí nessa transformação, né, tanto a Terra quanto os seres vivos, que sofreram modificações juntos. Então, ele começou a estudar isso e seguir essa linha de pensamento. Já Pierre Louis, ele acreditava na geração espontânea, também chamado de abiogênese. Abiogênese. O que seria a abiogênese, né? É como se ele acreditava que os seres vivos, né, a matéria orgânica, viria da matéria inorgânica, de algo que não é vivo. Um exemplo bastante clássico, né? Ele acreditava que se tu colocasse um punhado de roupa suja, de camisa suja num canto, daquelas camisas ali surgiriam ratos, né? As camisas se transformariam em ratos. Ele acreditava também que de um pouquinho de lodo lá no rio, no lago, aquele lodo se transformaria em répteis e anfíbios. Então, a teoria, né, da abiogênese ou geração espontânea é essa, né? O ser uma matéria orgânica surgir de algo que não é vivo, inorgânico. Depois nós temos Erasmus Darwin, né? Esse nome Darwin já é familiar, né? Ele é o avô do Charles Darwin. Ele já estudava, né? Ele já tinha afinidade com a natureza e ele também criou o pensamento da herança dos caracteres adquiridos e descreveu a idade da Terra em milhões de anos, que antes não era pensado assim, né? Pensavam que o planeta Terra era bem mais recente. Então, Erasmus Darwin já começou a perceber que a Terra tinha um pouquinho mais de anos aí, né? Alguns milhares de anos a mais. Depois nós temos, né, o Jean-Baptiste de Lamarck, que ele acredita o quê? Na teoria da evolução segundo Lamarck. Que a evolução das espécies ocorre devido às modificações que são impostas pelo meio ambiente, pelo local onde a espécie vive. A espécie, a população vive. O segundo tópico é que as novas características dos seres vivos, elas vão ser adquiridas pelo uso ou pelo desuso repetido de um órgão ou parte do corpo. Então, se o ser vivo usa muito uma parte do corpo, aquela parte, então, segundo Lamarck, ela vai ficar bem desenvolvida. Se o ser vivo não usa, aquela parte vai acabar sendo atrofiada, não, vai ser tirado, vai ser perdido, né, do organismo. Todas as mudanças desenvolvidas pelas espécies são herdadas pelos seus descendentes. Então, de acordo com Lamarck, todas essas mudanças, né, que o ser vivo passa na sua vida, né, ela vai ser passada pelo seu descendente. Não é uma ou duas ou alguma mudança. São todas. Tá? Então, essas são algumas ideias principais do pensamento evolucionista de Lamarck.
Bom, para Charles Robert Darwin, a evolução acontece, o pensamento evolucionista acontece de acordo com esses tópicos. A seleção natural como mecanismo da evolução, como seu eixo principal. O meio, então, né, ele vai exercer uma seleção natural que favorece os indivíduos portadores das características mais apropriadas para um determinado ambiente e em determinado tempo. Certos indivíduos apresentam características que lhes conferem uma melhor adaptação em relação ao outro. Os mais aptos vivem mais tempo, reproduzem-se mais e transmitem as suas características aos seus descendentes. Tá? Então, esse é um abordado geral da teoria evolucionista no pensamento de Darwin. Vamos falar um pouquinho sobre a seleção natural, por ser ela, né, o eixo principal, a base da teoria evolucionista de Darwin. Os seres com as características, então, vantajosas ao ambiente, eles vão ter as maiores chances de sobreviver e de se reproduzir também, né, se mantendo por mais tempo aí no local, na natureza. Assim, as características vantajosas, né, que o ambiente vai selecionar por ser mais vantajoso, elas serão passadas para as próximas gerações. Lamarck dizia que seriam todas as características. Darwin já diz aqui que são as características vantajosas, que serão passadas para as próximas gerações ao longo do tempo. Né? Não é de uma hora para outra, é ao longo do tempo, conforme a sobrevivência e sucesso reprodutivo desses indivíduos dentro de uma população. Aqui essa imagem também é bem clássica, né? Principalmente dos livros didáticos, e cai bastante também nas provas de Enem e vestibular. Aqui então a teoria da evolução segundo o pensamento de Lamarck, uma situação, né, da evolução segundo o pensamento de Lamarck, e uma situação da evolução segundo o pensamento de Darwin. Vamos ver. Aqui está o ambiente, né? Ali o ambiente tem a árvore, né, tem uma planta no qual esses seres herbívoros estão se alimentando. Essa árvore nós podemos ver que é bastante alta, né? Então, as girafas ancestrais, então, elas provavelmente tinham pescoços curtos para alcançar a folhagem das árvores de que se alimentavam. Então, elas tinham que esticar o pescoço, tá, para alcançar lá a parte que elas comiam. Com isso, né, o pensamento de Lamarck, tá? Pelo fato delas sempre esticarem o pescoço, né, quando elas queriam se alimentar, né, para atingir lá as folhas, a folhagem das árvores, o pescoço foi se alongando, né, o uso e desuso, né? Elas foram usando bastante o pescoço, se alongando para alcançar as folhas. Então, essa característica foi se aprimorando, foi se desenvolvendo. E essa característica também adquirida, né, ela era transmitida aos seus descendentes. Finalmente, né, aqui nesse último quadro, o contínuo esticamento do pescoço deu origem às girafas atuais, né, com um pescoço longo. Portanto, pelo uso ou desuso e pela transmissão das características adquiridas, houve a evolução. Tá? Então, esse é um exemplo do pensamento de Lamarck. Darwin pensava o seguinte, esse exemplo. As girafas ancestrais, então, provavelmente tinham pescoços de comprimentos variáveis. Tinha girafa de pescoço longo, girafa de pescoço curto, girafa de pescoço médio, vários tipos de pescoços. E as variações eram hereditárias, né? Esses tipos de pescoço eram passados aí em geração a geração. A competição e a seleção natural, né, o ambiente, eles levaram à sobrevivência dos descendentes de pescoço
Se as árvores eram longas, gente, a sobrevivência, quem é que era mais beneficiado? As de pescoço longo, curto ou médio? Se as árvores eram altas, era beneficiado quem? As de pescoços longos. Uma vez que conseguiam se alimentar melhor do que as girafas de pescoço curto, né? E o que acontecia aí com as girafas de pescoço curto? Elas começavam a se alimentar menos, né? Provavelmente ficariam mais fracas também, né? Ficariam aí à mercê dos predadores, ou também por morte, por doenças, né? E o que aconteceria? As girafas de pescoços longos, sobreviveram a essa competição. Portanto, pela seleção natural, ocorreu a evolução, né? As de pescoços longos sobreviveram mais, consequentemente se reproduziram mais, e as de pescoço curto acabaram, né, não tendo o mesmo sucesso nesse ambiente. Não quer dizer que se o ambiente fosse diferente, tivesse árvores menores, né, elas não teriam maior sucesso. Nesse caso, nesse ambiente que as árvores eram altas, né, as de pescoço longo aí tiveram o sucesso evolutivo. Como surgem as novas espécies? Bom, temos alguns focos principais aqui, que essa é a pergunta do milhão, né? Mas tomem um pouquinho d'água aí, gente. A gente vai falar sobre esses tópicos e como é que surgem, então, essas espécies depois do intervalo. Bom, pessoal, estamos de volta. Então, seguimos a nossa linha de pensamento aqui sobre como surgem as novas espécies. Bom, em ambientes ecológicos diferentes. Porque ambientes ecológicos diferentes, eles vão estar selecionando características diferentes. Para determinado tipo de ambiente, é mais vantajoso determinado tipo de característica no ser vivo. Através também de seleção natural, né, como o exemplo que nós vimos no slide anterior, através do isolamento geográfico, né, que algumas espécies, então, elas vão estar surgindo novas espécies pelo isolamento, caso haja alguma barreira física ou até mesmo uma dispersão das espécies, que nós vamos ver nos próximos slides, os exemplos. Aí, então, pode surgir a especiação, pode surgir novas espécies. Através também de características novas, que são herdadas pelas próximas gerações, né, através da mutação genética, principalmente. E aí, vem, então, totalmente propício a essa situação, a frase de Croizat, né, que foi um botânico, foi um cientista botânico, que viveu na época de 1894, a 1982, né, que dizia que terra e vida evoluem juntas, né, que vai depender de como o ambiente está no momento, a vegetação está no momento, né, a disponibilidade de alimentos, vai depender aí as espécies também que vivem no local, né, porque, como a gente falou anteriormente, vai selecionar as características mais vantajosas daquela espécie para a sua sobrevivência. Então, a Terra e a vida, elas vão evoluir juntas, porque a Terra também está em constante modificação, né, o planeta Terra. Aqui, então, um exemplo, né, de um pássaro que ele se dispersou para a ilha de Galápagos, né. Acredita-se que todas as espécies derivaram de uma espécie ancestral, o tizil, que se dispersou colonizando o arquipélago. O arquipélago, então, um conjunto de ilhas, naquele caso ali as ilhas de Galápagos. Então, através do isolamento, né, das ilhas, as populações desse pássaro, eles divergiram nas ilhas ocupadas, produzindo 5 gêneros e 13 espécies, né, porque provavelmente cada ilha tinha
a sua característica. E aí, os pássaros que tinham as características mais vantajosas foram selecionados aí pela seleção natural para sobreviver, né? E sobreviveram nesse ambiente, né? Então, aqui nós podemos ver vários tipos de bico, né? Alguns bicos as características mais vantajosas para se alimentar de insetos, né? De diferentes tipos de insetos. Então, diferentes tipos de alimentos, né? Alguns em formas de pinça, alguns mais fechadinhos. Então, as características foram surgindo, né, nesse ser vivo, nesse organismo, e foi selecionado, então, pelo ambiente. Aqui nós temos outro exemplo, né, de como pode surgir uma espécie nova. Então, inicialmente, uma única espécie aqui de moscas das frutas, né? Então, esse grupo foi dividido em um grupo que foi alimentado à base de amido e outro grupo que foi alimentado à base de maltose, né? Aqui a gente pode já ver a diferenciação. 8 ou mais gerações, né, que ao longo do tempo elas vão se passando, e aí podemos ver aqui que essa mosca das frutas, elas já começaram a apresentar características diferentes, esse grupo e esse grupo. Depois que as gerações passaram, né, a preferência de acasalamento ficou entre o próprio grupo. Deu para perceber que aqueles não sofreram cruzamento, eles não se cruzaram grupo com grupo, ficou a preferência de acasalamento no próprio grupo. Então, aqui ao longo das gerações, pode ocorrer, então, o surgimento de uma nova espécie. Então, como que eu vou saber, né, que essa teoria está bem fundamentada, né? Como que eu vou saber? Através de evidências evolutivas, né? Porque na ciência, o cientista que cria uma teoria dessa, por exemplo, não é assim, ele sonhou de noite e acorda de manhã com um estalo. Eu vou criar uma teoria. Não é de uma hora para outra, não é de um dia para outro. É através de muito estudo, né? Muita comprovação científica, através de muito suor. A ciência é feita, gente, através de muito suor, né? Não é da cabeça do cientista, não, né? Pode até surgir uma ideia, mas essa ideia ela vai ter que ser comprovada, ela vai ter que ser estudada, fundamentada muito bem, né, para que ela seja disseminada aí ao meio, à sociedade. Darwin, ele trabalhou mais de 20 anos, né, nessa teoria da evolução, né? E não foi também ele do nada, ele teve, como eu mostrei para vocês, alguns pensamentos anteriores, no qual também ajudaram ele a formar essa teoria. Então, até quando ele foi divulgar essa teoria, né, ele ficou com muito receio, muito medo de divulgar na sociedade no qual ele vivia no momento, né, porque a sociedade era bastante religiosa e ele também era. Então, ele ficou com muito medo do impacto que ele ia causar com essa nova teoria, né, na divulgação dessa nova teoria. Ele só divulgou, né, no livro A Origem das Espécies, ele só divulgou porque um parceiro dele, né, um cientista, também estava estudando sobre essa teoria e também ia divulgar. Então, ele correu na frente, já que ele já estava estudando muito tempo atrás, né, e ele foi lá e foi um passo, um empurrãozinho para ele ir lá e divulgar essa teoria. Mas não foi querendo problematizar, assim, causar um impacto, não. Foi através de muito estudo que ele conseguiu essa teoria. E algumas evidências, então, que ele usou e que nós temos para comprovar, né, essa teoria da evolução. São através de fósseis primitivos de seres já extintos, né, que não vivem mais hoje, atualmente, com características semelhantes aos seres viventes atuais. Também através de órgãos vestigiais que atrofiaram ou que perderam suas funções ancestrais, as suas funções que tinham antes, em seres vivos anteriores.
Através também da embriologia comparada, que é uma recapitulação da evolução filogenética, né, a evolução lá de parentesco que a gente viu lá nos cladogramas e nas árvores filogenéticas, através da ontogenia. Que ontogenia mesmo? Ontogenia é o estudo do desenvolvimento dos seres vivos. Então, estudos dos fósseis, né? Darwin ele encontrou o fóssil de um ser vivo chamado Megatherium, né? Olha só como esse ser vivo, né, esse fóssil é parecido, semelhante com a preguiça atual. Tá? O Megatherium ele é um ancestral da preguiça. Claro que o Megatherium é muito maior, né, é muito maior. Ele viveu na época da megafauna, né, no planeta, onde existiam animais enormes, né, os dinossauros. Então, ele era muito maior, mas a estrutura óssea, ó, bem parecida, bem semelhante. A Archaeopteryx também, que é o ancestral das aves, ele é meio réptil, meio ave, né, um ancestral lá, os primórdios das aves. Podemos ver que esse réptil aqui ele já começou a produzir penas, né? Sofreu uma mutação lá, começou a produzir penas e foi selecionado pelo ambiente. Ele obteve sucesso no ambiente. E essa característica ele foi herdada pelos seus descendentes. E aí surgiram, né, as aves. Um exemplo, então, nós temos o côndor, que é um exemplar atual de uma ave de rapina, né, uma ave rapinante. Olha a semelhança deles. Fósseis pré-históricos achados por Darwin, ó. O Megatherium, né, que é o ancestral da preguiça, aqui é o fóssil, né, Megatherium, e aqui é um Glyptodonte, que é um ancestral do tatu-bola. Tá? Eu trouxe para vocês aqui um exemplo de fóssil. Tá? É bem difícil encontrar, né? No município de Mata, aqui no Rio Grande do Sul, é um município bem referência no mundo inteiro, né, na quantidade de fósseis que tem lá. Né? Por ser, lá na época da Pangeia, o Rio Grande do Sul está numa posição bem privilegiada para ter uma flora e uma fauna bem diversa. Né? Então, ali, principalmente no município de Mata, a gente pode encontrar muitos seres vivos fossilizados. Né? Para se fossilizar, a gente precisa de várias características físicas e químicas e biológicas no ambiente, principalmente na Terra. Quando o processo ele vai começar também, precisa de muita química, muita física para conseguir fossilizar. E não é qualquer ser que ele é fossilizado, não. Né? Precisa ter estruturas bem rígidas para conseguir se fossilizar. Esse daqui, gente, é um pedacinho de árvore fossilizada. Tá? Aqui a gente pode ver os anéis, deixa eu ver se vocês conseguem pegar aqui. Não sei se consegue ver. Os anéis aqui do caule da árvore. Tá? Então, essa árvore aqui, ela se petrificou. Tá? O caule, um pedacinho do caule. Tá, gente? Então, rapidamente, só para contextualizar um pouquinho o que a gente está vendo aqui na aula. Através também da anatomia comparada, a gente pode ter essa evidência da evolução. Aqui é um Ichthyostega, é um tetrápode ancestral. É um dos primeiros animais, né, de 4 patas aí, que vai se locomover através dos 4 membros. Aqui nós podemos ver, ó, em amarelo, nós temos o osso húmero. O húmero está presente em vários animais, ó, vários seres. No Ichthyostega, que é o ancestral, ó, dos tetrápodes. Na baleia, na ave, no morcego, no cavalo, na topeira, na salamandra e no ser humano. Vocês podem ver que
ao longo do tempo, né, também diferentemente do ambiente, o que essa característica vai fazer no ambiente, a função, ele vai se modificando, ó. É o mesmo osso, só que modificado. A mesma coisa o rádio, ó, ele vai se modificando, ó, em vermelho. Tá? Os ossos do carpo, os ossos do metacarpo. Tá? Então, vocês podem ver que é o mesmo osso, é o mesmo padrão, só que vai se modificando. Então, podemos dizer que esses ossos surgiram no Ictiostega, até então, né? Foi o fóssil encontrado, né? Pode ser que daqui a pouco os cientistas encontrem outro fóssil que pode também dar origem a fundamentar também essa teoria e dar mais uma ramificação lá na árvore filogenética, né? Para enriquecer essa filogenia. Mas até então foi descoberto o Ictiostega, então, que é o ancestral dos tetrápodes. Tá? E o padrão é o mesmo, só foram modificados os ossos. Foram se modificando, né? Depois temos os órgãos vestigiais, né? Os órgãos vestigiais, eles podem ser órgãos ou também podem ser estruturas que elas atrofiaram, né, com o tempo, perdendo a função dela. Aqui nós temos vários órgãos vestigiais em vários seres. Aqui nós temos dois exemplos. O cóccix, né, que é a parte mais inferior ali da coluna vertebral. Nós temos, um vestígio de cauda dos nossos ancestrais, gente. Tá? Então, os nossos ancestrais tinham caudas e a gente guarda, né, esse vestígio aí da cauda, né, que é o sacro. Ó, nessa parte aqui, ó, é um prolongamento que teria da cauda. Temos também um apêndice vermiforme, que ele é sem função. Né? Isso é um vestígio da nossa ancestralidade, dos nossos ancestrais que eram vegetarianos. Tá? Porque o intestino daí dos seres vegetarianos, eles são maiores, né? Então, ó, o ser humano, o apêndice vermiforme, e aqui no coelho, ó, já é um pouquinho mais desenvolvido, ali o apêndice. Mais vestígios do processo evolutivo, então. Aqui é um mosasauro, que é o ancestral dos lagartos, e um lagarto atual, ó, do gênero Carlia. Olha a semelhança deles. Claro que o mosasauro, ele é uma espécie extinta, né? Depois nós temos aqui uma espécie ancestral das cobras, que é o Najashi rionegrina. Vocês podem ver aqui, ó, no detalhe, que ela tem pequenas patas. Olha as patinhas, olha só, bem pequenas. Tá? Então, lá as cobras atuais, né, as serpentes atuais, não aparece essa pata, né? Não foi o ambiente não selecionou a pata. Ela teve sucesso, as cobras tiveram sucesso rastejando sem a pata, mas elas guardaram um vestígio no esqueleto dela. Ó, essa parte aqui, ó, tem vestígios das patas dos seus ancestrais, pequenos ossos vestigiais das cobras, semelhantes aos ossos da pelvis e fêmur dos lagartos. Tá? Então, mais um vestígio então, do processo evolutivo. Também temos, olha quanta coisa aí para fundamentar, né, a nossa teoria da evolução. Temos também a embriologia comparada. Aqui nós temos o ser humano, né, o processo embrionário do ser humano até chegar no adulto, né? Depois nós temos do macaco, outro macaco, né? Depois nós temos o gambá, lagarto, salamandra e tubarão. Ó, aqui é o processo dos ovos fertilizados. Depois a formação de somitos, né, que são segmentos do corpo.
Aqui as fendas branquiais começam a se desenvolver e membros anteriores também. Podemos ver que nessa fase aqui, ó, gente, o ser humano tem fendas branquiais, tá? Então, num processo evolutivo que nós temos descendência em comum aí com seres aquáticos, certo? Então, essa também é uma evidência da nossa ancestralidade em comum aí com seres aquáticos. Tivemos fendas branquiais, sim, numa fase da nossa vida. Aqui, um embrião com membros anteriores e posteriores. Aqui, ó, nessa fase, ser humano, ó, com cauda. Macaco, cauda, a cauda do gambá, a cauda do lagarto, a cauda da salamandra, a cauda do tubarão. Então, nós compartilhamos nesse estágio a cauda também. Só que daqui em diante nós vamos perdendo as fendas branquiais, né? As fendas branquiais a gente não perde, elas se modificam, tá? Então, a cauda nós vamos perdendo, ela vai atrofiando, né? Que nós podemos ver a última forma fetal, ou recém-nascido do ovo, ou recém-saído do ovo, ou recém-nascido, tá? Então, olha a semelhança aí parece um chimpanzé, né? Um macaco prego. Enfim, um macaco. Então, olha a semelhança, tá? Então, um exemplo de seleção, evolução em micro-organismos, tá? A própria resistência de bactérias em resposta ao uso excessivo de antibióticos, né? Então, antibiótico natural derivado de um fungo, né, o penicillium, que revolucionou a medicina em 1941, hoje já não é tão eficaz no tratamento de algumas doenças devido ao processo de seleção das bactérias mais resistentes. Graças ao conhecimento sobre seleção natural, foi possível entender as causas para se adotar novos procedimentos no combate às bactérias patogênicas, tá, gente? Não é todas as bactérias, não. A menor parte aí é patogênica. Então, alguns aspectos controversos da evolução, a teoria evolucionista de Darwin, né? É a interferência nos processos naturais da vida, experiências genéticas em animais, seres mais basais considerados inferiores, mais basais são os mais antigos, né? O uso excessivo de transgênicos na agricultura e o darwinismo aplicado na política e na sociedade, né? Algumas pessoas se apropriaram, algumas sociedades, né? Alguns países se apropriaram erroneamente, né, dessa teoria, e se autodenominaram superiores, né, e fazendo com que outras pessoas também sejam denominadas inferiores, tanto culturas quanto etnias. Então, esse é um aspecto bem controverso. Bom, questões do Enem. Nas últimas décadas, vários países, inclusive o Brasil, têm testemunhado uma grande proliferação de bactérias patogênicas, envolvidas em uma variedade de doenças que apresentam resistência a múltiplos antibióticos. Atualmente, tem se destacado as superbactérias que acumularam vários genes determinantes de resistência, a ponto de se tornarem resistentes a praticamente todos os antimicrobianos. Essa resistência tem ocorrido porque os ou as bactérias patogênicas se multiplicam de maneira acelerada? Sim, as bactérias patogênicas se multiplicam de maneira acelerada, todas as bactérias, né, e todos os micro-organismos. Não vem ao caso, mas não vem ao caso o que o enunciado está pedindo, o que a pergunta está pedindo. Antibiótico, a letra B, antibióticos são utilizados pela população de maneira indiscriminada? Vou dar um pequeno exemplo aqui para vocês, como as bactérias, elas vão adquirir essa resistência, tá, gente? Aqui uma pessoa está doente, tá? Tem várias bactérias no seu organismo. Aí ela toma um antibiótico, né? Deixa eu pegar uma outra cor aqui. Ela toma um antibiótico, medicamento. Aí, no primeiro dia, a bactéria morre, no segundo dia morre, no terceiro dia, quarto, quinto. Ai, já estou melhor, não preciso mais tomar remédio.
já estou melhor, meus sintomas já saíram. Aí ela para de tomar o medicamento. Tá? O que acontece? Essas aqui, que sobreviveram lá no organismo, né, as mais sensíveis, elas morreram. As que sobreviveram estão lá ainda. E elas vão se multiplicar. Dessa vez, mais resistente, né? Porque elas são mais resistentes. Então, essas mais resistentes, elas vão se multiplicar. E assim por diante, tá? É como se o antibiótico atua aí como na seleção natural da bactéria. Bactérias possuem plasmídio... Opa, B, eu não falei, né? Antibióticos são utilizados pela população de maneira indiscriminada? É uma boa pedida, né? Então, como eu expliquei ali para vocês, sim, esse é o motivo principal das superbactérias aí, da produção de superbactérias. As bactérias, elas não são criadas através disso, né? Elas vão ser selecionadas através da seleção natural. Então, essa é a resposta certa. Essas questões aqui estão certas, tá, gente? Só que não é o que o enunciado está pedindo. Então, tem que prestar muita atenção nisso, tá? Pode estar certo a questão aqui, mas não vem de encontro ao que o enunciado está pedindo. Então, isso é muito importante. Tá, gente? Então, a aula foi um pouquinho corrida hoje, né? Espero que vocês tenham ficado com um gostinho de quero mais biologia, quero mais conhecimento, tá? E eu aguardo vocês, então, na próxima aula, tá, pessoal? Um beijo e forte abraço!